da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Antes desse acordo, Deus tinha feito um pacto com Adão. Colocou ele no paraíso, no jardim do Éden, e disse para ele que ele deveria governar, deveria tratar daquele lugar, que ele teria autoridade sobre aquele lugar, que teria domínio sobre aquele lugar, mas que ele só não poderia tocar na árvore do bem e do mal. Ele tinha sobre ele toda a autoridade, controle sobre todas as coisas, liberdade sobre todas as coisas. Uma única coisa ele não deveria tocar, que é a árvore do bem e do mal. O acordo foi feito. Deus o avisou antes, o Criador o avisou antes, porque no dia em que nele tocar, a maldição viria sobre ele. Mas o homem, desde a antiguidade, ele quebra o pacto com Deus. E o homem quebrou o pacto com Deus naquele momento. Naquele momento, ele esqueceu-se daquilo que havia sido combinado com o seu Criador, e vai lá e toca naquela árvore, mesmo que através de sedução de Satanás, mas ele já tinha instrução da obediência, mas ele vai ali e falha e quebra o acordo, e naquele momento entra o pecado na terra. Mas Deus ali naquele momento ele faz um novo acordo para com o homem, que é o acordo da redenção do pecado. Ele faz um acordo com Adão, da semente da mulher agora vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E esse acordo estava de pé, visto que Jesus Cristo, o homem segundo o coração de Deus, o verbo encarnado, que triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte, tomou a chave do inferno e da morte e pisou na cabeça de Satanás, pisou na cabeça da serpente, do diabo, do adversário, do inimigo das nossas almas, para nos garantir a vitória eterna. Mas o homem, desde o Éden, vive quebrando acordos. O homem vive ainda traindo os seus combinados, e todo acordo quebrado gera prejuízos. Quando nós vemos que Adão errou lá no jardim do Éden, ele estava ali sob a tutela do Criador, sob a proteção de Deus, gozando da magnitude da presença do Senhor, onde ele via o Senhor face a face. Diz a palavra do Senhor que o Senhor aparecia para ele toda virada da tarde e conversava com ele face a face. Olha que liberdade, que tranquilidade, que prazer, que privilégio poder ter a presença plena do Senhor na sua vida. Mas a quebra de acordo gera prejuízo, a quebra de acordo gera frustração, a quebra de acordo gera tristeza, a quebra de acordo ela gera afastamento daquele a qual você está alinhado. Toda quebra de acordo gera prejuízo. Quando você, por exemplo, você tem um acordo com o seu patrão. Qual é o acordo? Você é um empregado, é claro que você tem um acordo trabalhista. Você combinou em entregar o seu trabalho, você combinou em entregar o seu serviço com a qualidade que foi requerida a você. Você prometeu que iria cumprir a sua jornada de trabalho, e em troca desse acordo, o patrão lhe promete dar um salário e permanecer com a porta aberta de emprego. Mas quando você quebra esse acordo, o que acontece? Certamente você é demitido. Quando você quebra o acordo, certamente você vai assinar alguns documentos, que vão ali mostrar que você não está de acordo com a empresa e corre risco de ficar desempregado. Gera prejuízo financeiro. Você tem um acordo de casamento, você com a esposa e o marido com a esposa com o marido, tem um acordo de andar junto, cuidar um do outro, na alegria, na tristeza, ser fiéis, leais um ao outro. Mas quando um ou outro quebra esse acordo, quando a mulher não cumpre o seu papel, ou o homem não cumpre o seu papel, o que acontece? Gera prejuízo, gera rompimento do acordo, termina-se o casamento, culmina-se no divórcio, porque houve quebra de acordo.
relação para com Deus. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. Deus nos chamou para andar junto com Ele. Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele em espírito e em verdade. Sentimos a sua presença como uma presença física. Sentimos a graça do Senhor dentro do nosso coração, como se Ele aqui estivesse, como se estivesse nos abraçando. E quanto mais comunhão temos com Deus, quanto mais aliança temos com Ele, mais sentimos a presença de Deus. Quanto mais nós cumprimos o nosso propósito, quanto mais nós cumprimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É um acordo. Se você estiver em mim, eu estiver em vocês, nós devemos estar alinhados, nós devemos estar conectados, devemos estar ajustados, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes a gente fica pedindo, olha, as coisas não acontecem. Às vezes a gente anda em tristeza, em decepção, a gente anda desiludido, porque nós vivemos quebrando o nosso acordo para com Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado nos faz separação entre Deus e nós. Interessante que muitas vezes a gente prefere colocar a culpa no diabo. É o diabo que fez isso, é o diabo que fez aquilo. Mas a Bíblia não fala que é o diabo que nos separa de Deus, mas a Bíblia fala que é o pecado que nos separa de Deus. É a quebra de acordo. Quando estava lá Adão no jardim do Éden, desobedeceu a Deus. Ele vivia em comunhão com o Senhor, mas na hora que ele pecou, diz a palavra do Senhor que ele começou a ter vergonha de si mesmo e se escondeu de Deus. É assim que acontece quando quebramos acordo. Presta bem atenção. Quando no seu trabalho você não cumpre as suas obrigações, você tem até medo de ver a cara do seu patrão, do seu chefe, do seu gerente, do seu diretor, do seu coordenador. Você desvia para lá, desvia para cá, não tem coragem de olhar no olho. Quando o homem pega contra a sua mulher, quando a mulher pega contra o seu marido, ela não tem coragem, ele não tem coragem de conversar, olhar dentro dos olhos, porque sabe que está com a culpa. Quando você trai um amigo ou de alguma maneira, você não tem coragem de olhar dentro dos olhos dele, você tem vergonha, porque você traiu, você sabe que é devedor. E assim a nossa relação para com Deus. Muitas vezes nós não temos coragem de nos apresentar ao Senhor, temos vergonha de colocar os nossos joelhos no chão para orar ao Senhor, temos vergonha e desempatia com a sua palavra, não conseguimos produzir palavras de adoração, porque nós não estamos em comunhão com Deus. Porque o pecado nos faz separação entre Deus e nós, nos traz vergonha, nos traz desconexão, nos tira a graça, nos tira o alinhamento dos nossos pensamentos para com os pensamentos de Deus. E o Espírito Santo se entristece. É por isso que a palavra do Senhor nos orienta: não entristeçais o Espírito, por o quais estáis selados para o dia da redenção. Quem aqui não sente tristeza quando você está andando com alguém e este alguém descumpre aquele acordo, aquele combinado juntos? O Espírito também sente tristeza. Deus também sente tristeza quando você não leva em consideração a sua palavra. Você não leva em consideração a orientação do Senhor, você não leva em consideração a voz do Espírito Santo, despreza a graça de Deus, você entristece o Espírito Santo. E aí há desconexão, você sente um vazio na alma, porque você quebrou o acordo que havia feito com aquele que é poderoso para preencher o vazio da sua alma. Mas tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia, porque se todo acordo pode ser quebrado, todo acordo também pode ser renovado. Nós estamos hoje no primeiro domingo de janeiro, né, irmão Francisco? Primeiro domingo de janeiro, início de ano. É natural que as pessoas renovem os seus votos. É normal no início de ano que as pessoas façam novas propostas para as suas vidas. Em todos os lugares são renovados contratos,
Se você pegar os jornais, os telejornais agora, que falam notícias de esportes, por exemplo, você só vai ver assim: fulano de tal renovou o contrato com o time tal, ciclano renovou o contrato com tal treinador, ciclano contratou não sei quem, renovou o contrato com não sei quem, porque na virada do ano é normal fazer renovação de contratos, começar de novo, fazer nova aliança, fazer novos acordos. E eu te dou uma boa notícia: Deus também é um Deus de aliança e tem interesse em renovar o acordo com você. Nada está perdido, ainda que pareça, porque a graça do Senhor se renova todos os dias. A palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova toda manhã. Aleluia! A misericórdia de Deus é a graça do Senhor sendo derramada, é a aliança de Deus para conosco, sendo mais uma vez apresentada. E se você quiser, Deus tem graça para você, Deus tem interesse em renovar a aliança contigo. Se você porventura está naquela condição de não sentir alegria, de não sentir a presença de Deus, de sentir que está afastado da comunhão com Ele, Deus hoje te convida a uma nova aliança. Aleluia! Se a aliança que você tem com Ele se dispersou, se a aliança que você tem com Ele se quebrou, se a aliança que você tem com Ele se perdeu por alguma razão, por algum motivo, Deus quer nessa noite renovar a aliança com você. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja bem a proposta do Senhor: eu estou à porta e estou batendo. Jamais Ele vai entrar sem que você abra a porta. Deus não arromba a porta, porque Ele é Deus de acordo, é Deus de aliança. Ele não é corrupto, não é ladrão, não é arrombador, não é destruidor. Aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele entra, avança, passa pelo obstáculo, derruba quem estiver na frente, porque ele vem para matar, roubar e destruir e não pede licença. Mas Deus é um Deus de aliança. Não quer invadir a vida de ninguém, mas quer fazer acordo. Então ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Quem aqui quer abrir a porta para Jesus? Aleluia! Quem aqui tem coragem de cantar aquela música que diz assim: tenha o meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele pode para sempre morar. Oh, aleluia, Jesus, tu tens lugar no meu coração. Eu ouvi, aleluia, as batidas do Senhor, e eu abro a minha porta para que o Senhor entre, penetre na minha alma, transforme a minha vida, faça morada e me permita cear com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se porventura as coisas estão desandadas, a aliança se quebrou, você sabe que já não anda mais com aquele que é o Senhor da sua vida, está bem longe, está afastado, o coração está entristecido, dilacerado, você não sabe mais o que fazer, mas hoje Jesus Cristo te chama: vem renovar a aliança. Renova a aliança. Está começando o ano, está começando uma nova proposta, está começando um novo tempo. As pessoas começam a fazer nova proposta. Eu vou entrar na academia, eu vou entrar na faculdade,
inscrição no Enem, eu vou fazer inscrição na escola, no EJA, eu vou não sei o que. Faça também agora um acordo com o Senhor. Senhor, eu vou entrar um ano na tua presença e permanecerei na tua presença. Deus está disposto a renovar o acordo com você. Deus está disposto a renovar essa aliança. Deus está disposto a encher o seu coração de alegria. Deus está disposto a transformar a sua alma. Deus está disposto a encher você de esperança. Deus está disposto a te dar a alegria da salvação. Aleluia, a cruz do Calvário e o sangue de Jesus Cristo é o símbolo do acordo de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus. É pela cruz do Calvário que o Senhor derramou o seu sangue, aleluia. É pela cruz do Calvário que Jesus Cristo nos trouxe redenção. É pela cruz do Calvário que Ele nos mostrou a salvação. É pela cruz do Calvário que Ele nos mostrou o seu excelente e pleno amor. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Porque Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo, mas é para que o mundo fosse salvo por Ele. Algumas pessoas até dizem assim, mas Deus, Ele não é um Deus mau para mandar ninguém para o inferno. É verdade, isso é verdade, porque Jesus não veio para mandar ninguém para o inferno mesmo, não. Ao contrário, em João capítulo 3, versículo 17, fala assim: porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas é para que o mundo fosse salvo por Ele. O objetivo de Jesus é vir salvar o mundo e não fazê-lo condenar. O problema é que as pessoas não querem fazer esse acordo com Deus, preferem permanecer nos seus pecados, preferem permanecer na sua iniquidade, preferem andar em discordância com a palavra de Deus, não preferem fechar o acordo com aquele que é poderoso para transformar suas vidas, e aí vão andando perdidos. Não é o Senhor que o está condenando, mas eles estão se condenando pelos seus próprios pecados, porque só em Jesus Cristo há salvação. A palavra do Senhor diz: porque em nenhum outro há salvação, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nenhum outro nome há dado pelo qual nós podemos ser salvos. Só em Jesus Cristo. E se nós não fecharmos com Ele, nós estamos perdidos. Tem uma música antiga, nem sei se a música é cristã ou se é secular, mas eu ouço essa música há muitos anos, desde criança. Fala assim: a coisa tá preta, a coisa tá preta, quem não é filho de Deus está na unha do capeta. Se não estivermos fechados com Ele, irmão, está perdido mesmo. Está perdido mesmo. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Jesus Cristo se manifestou para desfazer a obra do diabo. E quando andamos com Ele, a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, aleluia! Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aleluia! Porque estamos fechados com Ele, temos a proteção dEle, somos guardados por Ele, somos protegidos por Ele e temos a salvação que vem dEle. Aleluia! 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 É por isso que é muito interessante nós fecharmos com Ele, fazemos acordo, uma aliança eterna com o Senhor. E hoje é a oportunidade. Se tem alguém no nosso meio que ainda está assim, meio para lá, meio para cá, a sua aliança está meio temerosa, está meio vulnerável, superficial, você está sem convicção, sem a alegria na alma, eu quero te convidar agora a renovar a sua aliança com Jesus. Eu quero te convidar agora, em nome de Jesus Cristo, se você quer renovar a sua aliança com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero novamente fechar com o Senhor. Jesus te chama: vinde a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você quer descanso para a sua alma? Você quer colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? O sono que só o Senhor pode dar. Você quer